Quem está passando por grandes batalhas na vida, levanta a mão e diga: eu quero te dar os parabéns, sabe por quê? Deus dá as piores batalhas aos melhores soldados. Pode ter certeza, se Deus está permitindo você passar por tamanha batalha, é porque você é um belo de um soldado, e Ele vai dar a você força para vencer essa batalha em nome de Jesus. Pode aplaudir, amém. Quem trouxe a Bíblia, levanta ela e diga glória a Deus. Abaixe e olha para mim. Nós vamos falar hoje, bem rapidamente, que eu quero rezar muito, sobre um personagem que vocês conhecem, José do Egito. Como é que chama o cara, gente? Algumas coisas de você abrir a Bíblia, eu quero te recordar. Primeiro, a Bíblia repete 3 vezes que José era odiado pelos seus irmãos. Ele era o quê? E uma das vezes, que é Gênesis 37, 9, diz que os seus irmãos tinham inveja dele. Eu vou te explicar por quê. Primeira vez, José era o filho mais novo de Jacó, filho de Raquel, já filho da sua velhice. E você sabe que o filho caçula é o mais mimado da família. E a Bíblia diz que a primeira vez que os irmãos os odiaram, foi porque José contou para Jacó as conversas vagabundas que os irmãos estavam tendo. A casa já caiu. Você acha que o irmão mais velho gosta que o mais novo fica levando as conversas, primeiro quando passa as piriguetes na rua para o pai? Não gostou. A segunda vez que eles odiaram José, porque diz que José teve um sonho. José chegou para ele e disse assim: eu sonhei que nós estávamos trabalhando no campo, fazendo feixes, e que os 11 feixes de vocês se levantaram e se curvaram diante do meu feixe. E os caras disseram: peraí, você está dizendo que você vai reinar sobre nós? Já começaram a odiar. Passa uma semana depois, José tem um segundo sonho. Ele chega no meio do almoço e fala: pai, eu sonhei que a lua, o sol e 11 estrelas se curvaram diante de mim. A lua era a mãe, o sol era o pai e as 11 estrelas, adivinha quem era? A casa caiu. Odiaram ele novamente, a terceira vez. A quarta vez que ele foi odiado, já não foi ódio. Gênesis 37, 9 diz que virou inveja. A palavra fala que Jacó fez uma túnica colorida para José, e a túnica tinha um significado. Ele era sacerdote e ele era rei. Em outras palavras, o pai já estava constituindo José sacerdote, e a Bíblia diz que os irmãos de José criaram uma inveja de José. E aí é bom vocês lembrar que a inveja na Bíblia é o pecado mais diabólico que tem. A palavra fala que a inveja em todo mundo que a morte em todo mundo por inveja do demônio. A palavra diz que Caim matou Abel por inveja, que Saul tentou matar Davi por inveja, que Acabe mandou matar Nabote por inveja, e que os fariseus entregaram Jesus por... E porque eles tiveram inveja, eles decidiram matar José. Então eles estavam trabalhando no campo, Jacó mandou José ir levar comida para eles. O que acontece? Eles tomaram a roupa, a túnica de José, jogaram ele na cisterna, pensaram em matar, mas não quiseram, e depois venderam José para os ismaelitas como o que, gente? Primeira coisa que eu queria que você aprendesse: o cara era escolhido por Deus, o cara tinha a promessa de Deus, o cara era odiado pelos próprios irmãos, e o pior, bateram nele, espancaram, jogaram ele dentro da cisterna e depois venderam ele como? Primeira coisa, talvez se fosse você já perguntava: onde é que Deus está uma hora dessa? Quanto mais eu rezo, mais assombração. José fez isso? José foi vendido como? Mas a palavra diz 3 vezes que Deus estava com José e tudo o que José fazia prosperava. José foi para o Egito trabalhar de escravo na casa de um sujeito chamado Putifar. Olha que nome medonho. Repete o nome do homem. E a palavra diz que tudo que José fazia prosperava. Tudo que José colocava a mão. Por quê? Porque José tinha a promessa de Deus sobre a vida. E qual era a promessa? O sol, a lua e 11 estrelas se curvará
diante de mim. Quando Deus promete uma coisa para você, tem ódio dos irmãos, tem incompreensão da família, você pode virar escravo, mas Deus não volta atrás na promessa que Ele te fez, em nome de Jesus. O que Deus promete, Deus cumpre. José começou a prosperar na casa de Potifar, e Potifar tinha uma mulher, era uma satanete. Satanete é a junção de Satanás com piriguete, é um grau para cima, satanete. E a mulher de Potifar, Satanete, se encantou com José. E Potifar disse para José o quê? Você tem tudo aqui na minha casa, menos a minha esposa. A mulher tentou, não conseguiu. Um dia Potifar saiu, ela estava sozinha, pediu que José levasse um cafezinho com pão de queijo, deveria ser mineira. Aproveitou que estava só, ficou nua e partiu para cima dele. José disse não, saiu correndo, ela agarrou o manto de José, ficou com o manto na mão e fez uma gritaria dizendo que José tinha tentado violentar. Era a palavra dela contra a palavra dele. Adivinhe quem o marido acreditou? E José foi parar na mais uma vez ele poderia perguntar onde Deus estava. Só que quando José foi preso de maneira injusta, o que houve? A palavra fala que lá na prisão, Deus estava com José. Lá na prisão o que, gente? Deus. O que Deus promete, Deus. Diz que José ganhou a simpatia do chefe da prisão. Veja, quando a pessoa é de Deus, e quando a pessoa tem a promessa de Deus, pode jogá-la na prisão, que Deus não volta atrás no que Ele prometeu. Amém? Deus não volta atrás. Lá naquela prisão, o que aconteceu? José começou a prosperar na prisão. Diz que ele tomou conta de todos os presos e que o chefe maior entregou tudo na mão dele. José era o cara. E o que aconteceu? Acontece que o padeiro e o copeiro do faraó foram presos. E lá dentro da prisão eles tiveram 2 sonhos. E José revelou o que significavam os 2. E os 2 sonhos aconteceu. Um morreu e o outro voltou a trabalhar com o faraó. E José disse para ele assim: quando tiveres bem, lembra-te de mim na casa do faraó. Passou-se 2 anos e o miserável do copeiro tinha esquecido de José. Quantos anos José ficou preso? Talvez se perguntaria onde é que estava Deus. José fez essa pergunta. Como o fistiado do copeiro não lembrou de José, Deus se lembrou de José. E o faraó teve 2 sonhos: as 7 vacas magras e as 7 vacas. E adivinha quem foi revelar o sonho do faraó? Agora eu quero que você abra a Bíblia. Gênesis capítulo 45, fazendo favor. Gênesis capítulo 45. Quando você encontrar, você vai dizer glória a Deus. Gênesis 45. Amém? Página 94, você tem a Bíblia Maria. Gênesis está depois do índice da Bíblia, é fácil você achar. Quem encontrou, diga amém. Gênesis capítulo 45, versículo 1. Então José, já não se podendo conter diante de todos os assistentes, clamou: fazei sair todo mundo. Desse modo, ninguém ficou com ele quando se deu a conhecer aos seus irmãos. Pôs-se a chorar tão alto que os egípcios da casa do faraó o ouviram, e disse aos seus irmãos: eu sou José, meu pai ainda vive? Mas não lhe puderam responder, porque estavam pasmados de se encontrarem diante dele. Aproximai-vos, disse ele. E eles aproximaram-se, e ele disse: eu sou José, vosso irmão, que vendestes para o Egito. Mas agora não vos entristeçais, nem tenhais remorso de me teres vendido para ser conduzido aqui. É para vos conservar a vida que Deus me enviou adiante de vós. Porque eis que já 2 anos que a fome assola a terra, e haverá ainda 5 anos sem semeadura nem colheita. Deus enviou-me adiante de vós, para que subsista um resto de vossa raça na terra, e para conservar-vos a vida por uma grande libertação. Não sois vós, pois, que me haveis mandado para aqui, mas Deus mesmo,
Ele tornou-me como pai do faraó, chefe de toda a sua casa e governador de todo o Egito. Palavra do Senhor. Dá uma salva de palmas bem poderosa para a palavra de Deus. Agora olha para mim. Você quer que Deus faça o impossível na sua vida, como fez na vida de José, sim ou não? Sim. Você vai ter que ter as mesmas atitudes de José, que foram 5. Quantas atitudes de José? Sim. Primeira atitude, fala comigo: perdoar quem me ofendeu. Repita. Perdoar quem me ofendeu. Seja sincero. Se fosse você no lugar de José, você mandaria esses irmãos para o quinto dos infernos. Os miseráveis bateu no você, roubou sua túnica, te espancou, jogou dentro de uma cisterna, depois te vendeu como escravo. Essa não era a hora dele falar: viu, infeliz, eu não disse para vocês que um dia vocês iam estar de joelho de mim, ó, eu aqui, esse cara sou eu. Ele fez isso? Primeira coisa que José fez, ele perdoou os seus, e presta atenção, eram irmãos de, olha para mim, um inimigo pode te fazer um grande mal, mas só um amigo te destrói por completo. E os maiores sofrimentos que você passa na vida, que você precisa perdoar, não é de inimigo, é de pessoas perto de você, que de onde você menos imagina que sai. Eu esperava isso de qualquer pessoa, menos de fulano. Eu esperava essa enganação de qualquer pessoa, menos de... Eu já contei um fato aqui uma vez, de uma menina que eu atendi, que ela estava em depressão, porque ela trabalhava numa empresa, há 5 anos naquela empresa. Uma amiga dela estava desempregada há muito tempo, ela chamou a melhor amiga para trabalhar com ela na empresa. A amiga inventou uma calúnia, ela foi mandada embora e a amiga substituiu o lugar dela na empresa. Ela me disse: irmão, eu jamais poderia imaginar que a pessoa que eu estendi a mão foi a mesma que puxou o meu tapete. E eu digo para você, tem pessoas aqui na minha frente hoje, que se você quer que Deus faça o impossível na sua vida, hoje é dia de você perdoar. Termine esse ano sem mágoa no seu coração. Dá o perdão àquele irmão que roubou você no negócio. Dá o perdão àquela pessoa que abusou de você na infância. Dá o perdão a esse marido que traiu você. Dá o perdão a essa amiga que enganou você. Dá o perdão, porque não tem como Deus fazer o impossível na sua vida, se você não perdoar essa pessoa que você sabe quem é que te ofendeu. E pode ser mais sincero? Eu tenho certeza que tem pessoas na minha frente que, como José, tem que perdoar irmãos de sangue, por causa de herança, por causa de terra, por causa de calúnia, por causa de mentira. Tem família que talvez está aqui na minha frente. A pessoa que mais me humilhou foi um irmão de sangue, porque da onde você menos espera é que sai. Como é que José iria imaginar que os próprios irmãos venderiam ele como escravo por causa de uma túnica que ele ganhou do pai? E talvez tenha alguns de vocês aqui que já foi vendido, entre aspas, muito pior do que uma túnica, por uma coisinha de nada, por um pedaço de terra, por meio metro de sítio, por não sei o que, e o pau quebrou na sua família. Hoje é dia de você dar o perdão. Talvez alguns de vocês aqui passaram por abuso sexual na infância, por tio, por vô, por primo, por pessoas da sua própria casa, e está enterrado dentro de você, e há anos e anos e anos, e talvez você nunca contou isso para ninguém, que foi com gente da sua própria família. Hoje é dia de você dar o perdão a essa pessoa. José precisou perdoar os seus próprios. Queria que você aprendesse uma coisa rapidinho aqui para mim, fala comigo: perdão é uma decisão. Repita. Perdão não é sentimento, perdão é decisão. Tá? Jesus estava pregado na cruz, a única coisa que ele sentia era dor, mas ele morreu perdoando porque ele decidiu perdoar. Pai, perdoai, eles não sabem o que? Por favor, não vingue, meu irmão. Você precisa perdoar. Você quer um milagre na sua vida? Faça o que Jesus fez. Jesus morreu perdoando para que nós também possamos. Siga o exemplo de José. Ele poderia ter vingado, mas ele decidiu perdoar os irmãos. Vocês ficou claro? Diga glória a Deus. Olha para mim, eu já falei isso aqui uma vez. Mágoa e ressentimento é o veneno que você toma para matar outra pessoa. Mas se você tomar veneno para me matar, quem vai morrer é você. Mágoa no coração é você pegar uma brasa viva para jogar na pessoa, mas antes de queimar ela, queimou sua mão. Outra coisa, talvez hoje é dia de você, mulher, dar o perdão a esse marido seu e parar de jogar os erros do passado na cara dele. Como eu falo nas pregações, mulher não esquece, mulher arquiva.
Ela mete o dedo na cara do marido e fala: pensa que eu esqueci? Esqueci não. 29 de junho de 2001, você lembra? E ela ainda fala: eu me lembro como se fosse hoje. As mulheres que estão rindo aí, porque a casa caiu. Vocês estão entendendo, sim ou não? Hoje é dia de você dar o perdão a isso que seu marido fez há 15, 20 anos atrás, que você lembra como se fosse hoje. Comece 2020, passe esse Natal dando esse perdão de todo o seu coração. Você quer que Deus faça o impossível, sim ou não? Sim. Perdoe de todo o seu coração. E não posso falar muito, que eu quero rezar muito. Segunda coisa que José teve que fazer, repita comigo: fazer o bem para quem te fez o mal. Repita. Fala mais alto. Sai de Gênesis 45 e abre a sua Bíblia na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12, fazendo favor. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12. Pega para mim aí. Romanos, capítulo 12. Página 1462. Romanos 12. Se encontrou, diga aleluia. Romanos 12, posso falar o versículo? Versículo 17. Romanos 12, 17. Romanos 12, 17. Leia comigo em voz alta. 1, 2, 3. Não pagueis a ninguém o mal com o mal. Aplicai-vos a fazer o bem diante de todos os homens. Se for possível, quanto depender de vós, vivei em paz com todos os homens. Não vos vingueis uns dos outros, caríssimo, mas deixai agir a ira de Deus, porque está escrito: a minha vingança, a minha exercer a justiça, diz o Senhor. Se seu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, procedendo assim, amontoarás carvões em brasa sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer pelo mal, mas triunfa do mal com o... Dá uma salva de palmas para a palavra de Deus. Ei, José poderia ter pagado o mal com o mal, sim ou não? Mas ele pagou o mal fazendo... Eu não sei quem é que fez o mal a você. Eu quero te fazer um desafio. Ao invés de puxar o tapete, ao invés de desejar o mal, pague o mal fazendo bem. Se puder indicar um emprego para essa pessoa, indique. Se quiser ela mandar um texto de presente para ela, mande. Se quiser mandar uma Bíblia de presente para ela, mande. Pague o mal fazendo o bem. Cristão não nasceu para pagar o mal fazendo o mal. A gente nasceu para pagar o mal fazendo. Deus honrou José, porque ao invés de projetar o mal contra os irmãos, ele decidiu pagar o mal fazendo. Por favor, passe esse Natal fazendo bem para quem fez o mal para você. Devolva o mal com o bem. Se seu inimigo tiver fome, dê-lhe de... Se tiver sede, dê-lhe de... Ah, como não esquecer a irmã Dulce, a tampinha lá da Bahia. Se você assistiu o filme, ela entrou numa lojinha, pediu esmola para os pobres, o cara fez na palma da mão dela. Se fosse você enfiava a mão na cara do sujeito com catarro e tudo, né? Ela meteu a mão no bolso, pegou o negocinho, o lencinho, limpou e disse para ele: você deu o que era para mim. Eu sou uma freira muito pecadora. Dá o que é para os pobres, que quem dá ao pobre empresta a Deus. Na história da igreja tem um santo chamado São Clemente Hofbauer. É um santo francês, 1,98 m de altura, era do exército antes de virar padre. Tinha um temperamento colérico terrível que dói. O que aconteceu? São Clemente Hofbauer entrou num barzinho para pedir esmola para os pobres, e tinha um amigo dele de exército chamado Kalinsky. Quando ele pediu esmola, o cara encheu a boca de cerveja e fez na cara dele. Ele pegou o lenço, limpou e disse: Kalinsky, você deu o que era para mim, eu te perdoo. Dá que é para os pobres, que quem dá ao pobre, empresta a Deus. O rapaz se ajoelhou, pediu perdão e ajudou a obra social dele até o fim da vida, para a glória de Deus. Entendeu? Veja, eu queria que você aprendesse uma coisa: não é a cultura da violência que vai mudar o mundo, é a cultura do amor e do perdão e do bem que vai mudar o mundo. Você é chamado, aonde todo mundo semeia o mal, você semeia o bem. Aonde todo mundo paga o mal com o mal, você paga o mal fazendo. Você topa fazer isso, sim ou não? Agora é fácil? Não.
Vocês estão entendendo, sim ou não? É o caminho da porta estreita. São Francisco Sales, o santo da mansidão, mas que era colérico que dói. Tinha um advogado que atazanava ele 24 horas por dia. Pois um dia o advogado foi preso por calúnia dele. Pois ele foi na cadeia mandar soltar o advogado. E quando o advogado saiu da cadeia, o advogado ainda chamou ele de desgraçado e falou: ah, padre miserável, um dia eu ainda acabo com sua raça. Tu acredita? Pois ele passou a vida toda fazendo bem àquele advogado. Cristão paga o mal fazendo. Se você quer fazer que Deus faça o impossível, primeira coisa, perdoa. E a segunda coisa, faça o bem para quem te fez o mal. Terceira coisa que eu queria que você aprendesse com José do Egito. Repita comigo: crer que de todo mal Deus tira um bem. Repita. Fala mais alto, gente. Eu queria dizer para você, eu não sei qual é o sofrimento que você está enfrentando, qual é a batalha que você passou, qual é a luta que você está passando. Eu sei te dizer que Santo Agostinho dizia que Deus é tão poderoso, que de todo mal Deus tira um. Foi isso que José disse para os irmãos: não foi vocês que me mandaram para o Egito, foi Deus que me mandou para cá, porque Deus sabia que eu seria usado para salvar vocês. Olha o poder disso, gente. Todo o sofrimento que aquele menino viveu, de ser escravo, de apanhar, de ser preso, de sofrer o que ele sofreu na cadeia, para depois estar aqui. Mas ele teve que passar por tudo isso, mas a mão de Deus estava guiando em tudo que ele estava passando. Está entendendo? Diz amém. Todo o mal que você está passando, toda a tribulação que você está enfrentando, vai ser testemunho de vitória e de bênção amanhã, em nome de Jesus. Do mal Deus tira um bem. Aprenda uma coisa, olha para mim. A cruz, ela tem dois significados. Se você olhar a cruz de baixo para cima, ela é o pior que o ser humano pode fazer. O ser humano no pecado, ele pega o Filho de Deus inocente e prega na cruz. Mas a cruz de cima para baixo, ela é o melhor que Deus pode fazer. Deus ama tanto o ser humano, que Deus morre para salvar o ser humano. Você aprende o que? A cruz, ela é a união do pior do homem com o melhor de Deus. E quando o pior do homem se encontra com o melhor de Deus, é a nossa salvação, que de todo mal Deus tira um bem para a glória de Deus. Esse é o nosso Deus. Então, eu queria que você aprendesse isso. Toda prova que você está vivendo na sua vida, Deus tem poder para tirar um bem dela. Eu não vou citar a cidade nem o nome, que eu nunca pedi a essa senhora autorização para fazer isso. Mas eu me lembro que eu preguei um retiro na cidade 4 anos seguidos. 2009, 2010, 2011, 2012. Durante esses 4 anos, tinha uma senhora que era casada há mais de 30 anos, que todas as vezes ela vinha me pedir oração pelo marido dela. E todas as vezes eu rezava. Ela dizia: Eudes, meu marido é pinguço, sem vergonha, cachaceiro, safado. E ia falando tanto de trem do marido dela. No ano de 2012, que foi a última vez que eu preguei nessa cidade, eu disse para essa senhora: minha irmã, grava no seu coração. A senhora colocou isso na mão de Deus? Ela disse: sim. O seu marido vai voltar, ou pelo amor, ou pela dor, mas ele volta. Porque esse sofrimento que ela está passando, de todo sofrimento, Deus tira uma bênção para a nossa vida. Fiquei 2 anos sem voltar, voltei em 2014, e eu encontrei o marido dela, ministro da Eucaristia na Igreja Católica. Quando isso aconteceu, aquela senhora chegou no encontro e disse: está vendo meu marido ali? Eu falei: estou vendo, que milagre. Ela disse: mas eu não queria esse milagre. E eu disse: por quê? Ela disse: eu tinha um filho único, missionário, consagrado, e o meu menino morreu num acidente de carro com 28 anos, mas a morte do meu filho foi a conversão do meu marido. No caixão do meu filho, meu marido se arrependeu, 1 semana depois procurou o padre, se confessou, e hoje é ministro da Eucaristia. Da maior dor, Deus fez a maior conversão do meu marido, para a glória de Deus. Veja, eu não sei se você entendeu. Tem dor mais profunda do que uma mãe sepultar o filho? Não, mas da maior dor, que foi a dor de sepultar um missionário de 28 anos, Deus tirou uma libertação, que foi a conversão do esposo dela. Deus é tão poderoso, que todo o de ruim que acontece na sua vida, Deus tem poder para tirar um bem para a sua vida. Está entendendo? Diz amém? Romanos 8, 28. Tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Vamos repetir?
tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Olha para mim aqui, para você entender rapidamente. Conta-se uma história que um rapaz, tudo que acontecia na vida dele, ele dizia: Deus seja louvado. Ele dizia o que, gente? Ganhou uma promoção para viajar uma semana num cruzeiro católico. O que ele falou? Quando ele entrou no cruzeiro católico, era o Ironi que ia pregar e show com anjo de resgate. O que ele gritou? 3 dias no cruzeiro católico, o navio afundou, só sobrou ele boiando. O que ele gritou? Saiu nadando, entrou numa ilha escrito ilha deserta. O que ele gritou? Quando ele sentou na prainha, foi chegando tanto de alimento que tinha dentro do navio e um monte de garrafinha de água mineral. O que ele gritou? Apareceu um facãozinho bem bonitinho dele poder fazer uma barraquinha. Ele pegou o facão, cortou uns ganchinhos, fez uma barraquinha, cobriu para cima e colocou a comida e a água dentro. O que ele gritou? Ficou 3 meses na ilha deserta sem ninguém ir buscar ele. O que ele gritou? 3 meses depois acabou a água e a comida. O que ele falou? 3 dias passando fome, sem comer, sem beber. O que ele falou? Pegou o facão e foi para o mato caçar um coco de sapucaia. Passou o dia todo. Quando ele passou o dia todo, não achou nada. O que ele falou? E quando ele voltou para a beira da praia, o sol estava muito quente e a barraquinha dele tinha pegado fogo. Aí ele não gritou Deus seja louvado, ele chutou o pau da barraca. Ele olhou para o céu, jogou o facão, mas disse: o senhor é injusto. Tenho 3 meses que eu estou aqui rezando, louvando, adorando, o senhor não tem vergonha de colocar fogo na minha barraca, Deus, que injustiça. Ao menos na barraca você deveria ter... E xingou, e xingou. Aí ele sentou na praia, estava com muita fome, ele dormiu. Quando ele acordou com o barulho do navio. Pi! Aí ele abriu o olho, aí o navio encosta na praia, o capitão: ei, vem cá, sobe no navio. Aí ele deu uns glórias, subiu. Quando ele chegou no navio, ele perguntou: como é que vocês me acharam? O capitão: uai, Deus colocou fogo na sua barraca, fumaça subiu, a gente veio aqui. Vou ensinar você. Gente, aprenda. Ainda que Deus colocar fogo na sua barraca, da fumaça Ele traz a salvação para você. De todos os males Deus tira um bem. Pode aplaudir se você crê nisso. Todos os males Deus tira um bem. Amém? Quarta coisa que eu queria que você aprendesse com José. Fala comigo: não reclamar na hora da provação. Repita. Seja honesto, José poderia reclamar? Meu Deus, quanto sofrimento. Ele reclamou? Ele reclamou? Ô gente, olha para mim que eu tenho que terminar logo. O pecado que vai levar católico para o inferno chama-se muquerela. Fala? Mais alto. Sabe o que é muquerela? Murmurar, queixar, reclamar e lamentar. O povo só vive na salve rainha, gemendo e chorando no vale de lágrimas. Misericórdia. A pessoa reclama e esquece de agradecer. Meu filho, na hora da prova, não é hora de você reclamar. Grava no seu coração. Quando a provação chega na sua vida, você tem que fazer 2 coisas: louva por aquilo que Deus deu e louva por aquilo que Deus vai dar. Porque o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Em nome de Jesus. Tem bênção preparada para você. Então, pelo amor de Deus, não pergunte a Deus o porquê, pergunte a Deus o para. De toda prova, Deus tem uma bênção especial preparada para você. Está entendendo? Diz amém. Amém. Então fala comigo. Primeira coisa: perdoar quem me ofendeu. Repita. Perdoar quem me ofendeu. Fazer o bem a quem me faz o mal. Fazer o bem a quem me faz o mal. Repete. Fazer o bem a quem me faz o mal. Terceira coisa: crer que de todo mal Deus tira um bem. Não reclamar por nada. E a quinta coisa, fala comigo: vida de santidade. Repita. Seja sincero, José poderia ter tido um rolo com aquela mulher de Potifar? Poderia. Ele era solteirão, sem vergonha era ela. Mas ele fez, porque tinha vida de santidade. Eu quero pedir a você, se você quer que Deus faça o impossível na sua vida, não tenha vida dupla. Se você é casado e trai a sua mulher e trai o seu marido, antes de vir pedir a Deus um milagre, toma vergonha na cara, se arrepende e se confessa primeiro. Deus não tem obrigação de fazer milagre na vida de gente que está na safadeza. Vocês estão entendendo, sim ou não?
Se você está namorando e o seu namoro está no tico-tico, no fubá, antes de pedir a Deus um emprego, procura o padre, se confessa e conserta seu namoro primeiro. José nos ensina que em todas as coisas, nem se custar cadeia, a gente tem que ter uma vida de santidade. José foi fiel. E nós precisamos ser. Quando a gente é fiel, quando a gente se posiciona com Deus, Deus se posiciona conosco. Está lá em 2 Samuel 2, versículo 30. Eu honro aqueles que me honram. Se você honrar Deus no seu casamento, Deus vai honrar você. Se você honrar Deus no seu namoro, Deus vai honrar você. Se você honrar Deus no seu trabalho e não entrar na lei da corrupção, Deus vai honrar também você. Deus honra aqueles que o honram. Tenha vida de santidade, por favor. Não peça a Deus prosperidade na sua vida, se o seu dinheiro tem jeitinho brasileiro. Não sei se vocês entenderam o que é jeitinho brasileiro, entendeu? Pelo amor de Deus. Pouco com Deus é muito e muito sem Deus é? Não peça a Deus uma graça se você está vivendo na desgraça. Saia da desgraça, se confessa, se arrepende e vamos lutar pela santidade. Siga o exemplo de José, porque José foi um homem íntegro em tudo. Ele poderia muito bem ter dado o jeitinho brasileiro na casa do Potifar. Ele preferiu ser preso do que ofender a Deus. Ele preferiu ser do que? E eu quero terminar a pregação com um testemunho para ajudar vocês nessa luta. Acho que esse, tem vários aqui, mas eu escolhi esse porque esse é o mais forte. Não sei se eu deveria falar o nome da moça, eu vou evitar. Meu nome é... Pontinho, pontinho. Eu fiz o retiro em 2018, que você estava pregando, onde eu pude experimentar o verdadeiro amor do pai e da mãe. Eu disse, você começou a pregação e foi me tocando profundamente. Chegou o momento da oração, e você começou a falar que tinha uma moça que tinha tentado cometer suicídio, e pediu que essa pessoa se levantasse. Eu não tinha força, e muito menos coragem, mas impulsionada pelo Espírito Santo, me levantei e fui até o altar. Foi a primeira cura profunda que eu tive. No sábado, Deus já tinha me preparado para a minha maior cura, a cura dos abusos sexuais que vivi. Primeiro, aos 4 anos, eu fui abusada pelo meu pai, seguido por alguns vizinhos que também abusaram de mim. Depois, fui abusada pelo meu irmão, e dos 12 aos 17 anos, fui abusada pelo meu padrasto, meu pai de criação. Eu cresci com um ódio tremendo dos homens. Eu matei todos esses homens no meu coração. Mas no momento da oração, você rezando por mim, você revelou que eu tinha enterrado muitas pessoas dentro do coração, inclusive meu pai. Mas naquele momento eu comecei a liberar o perdão para todos eles. Perdoei o meu pai, perdoei o meu irmão, perdoei todos aqueles que abusaram de mim sexualmente. Hoje, 2019, eu sou livre, me perdoei todos que me fizeram mal, sou uma nova criatura, escrava de Maria, participo de missa diária e rezo meu texto todos os dias. Muito obrigado, você foi o canal da graça na minha vida, para a glória de Deus. Pode aplaudir Jesus. Eu não vou falar mais, quero que você fique em pé, se levanta. Levanta a sua mão direita e fala comigo, eu creio. Deus pode realizar o impossível na minha vida. Essa é a noite que Ele escolheu para realizar o impossível na minha vida. Eu estou aqui, Jesus. Pode me curar, pode me libertar, pode me restaurar. Eu estou aqui, Jesus. Agora abra suas mãos, fecha seus olhos um minutinho e apresenta a Jesus agora quem é as pessoas que você precisa perdoar. Você também que sofreu abuso, sofreu traição, calúnia, falsidade. Você que foi ofendida por padre, você que teve ofendida por pai, você que sofreu traição no trabalho, calúnia no trabalho. Não olha para ninguém, fecha teus olhos, abaixa a cabeça um instantinho. E decida perdoar quem te ofendeu agora. Você menina que teve uma decepção amorosa há pouco tempo. Você esposa que teve uma decepção amorosa no seu casamento. Decida perdoar. Você meu irmão, que foi roubado no seu trabalho. Você que foi roubado por um sócio. Decida perdoar agora. Fala comigo, Senhor Jesus. Fecha teus olhos. Senhor Jesus, eu decido perdoar de
todo o meu coração toda calúnia, toda falsidade, toda mentira, toda agressão, toda humilhação. Eu perdoo, Jesus, de todo o meu coração. Eu libero perdão agora para todos que me ofenderam. Eles estão perdoados em nome de Jesus. Eu quero começar a rezar por 3 grupos de pessoas nesses minutinhos que faltam. Quero pedir às pessoas que estão doentes fisicamente, seja com problema na coluna, seja com depressão, com câncer, com mioma, ou você se ajoelha ou você senta, e eu peço que a pessoa do lado coloque a mão no seu ombro ou na sua cabeça. Quem está doente, ou se ajoelha ou senta, e uma pessoa do lado coloca a mão nessa pessoa, fazendo favor. Todos os doentes que estão aí, toca no ombro dessa pessoa, canta só o refrão ministério. Cura, Senhor, onde dói, cura, Senhor, bem aqui, cura, Senhor, aonde eu não posso ir. Só o refrão, vai. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, bem aqui. Cura, Senhor, bem aqui. Cura, Senhor. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Canta mais forte, peça a graça. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, bem aqui. Cura, Senhor, bem aqui. Cura, Senhor. Cura, Senhor, onde eu não posso. Se você já ora em língua, solta a voz, ora por essa pessoa. Senhor, nós te pedimos agora pelos filhos doentes que estão aqui. Toca, Jesus, cura agora. Cura todo o câncer, toda a labirintite, toda a enfermidade física agora. Toca em todos os problemas cardíacos agora. Põe a tua mão santa sobre essa coluna. Cura essa hérnia de disco na coluna. Essa pessoa que está travada na coluna. Toca, Jesus. Cura com teu amor agora. Cura toda a enxaqueca, Senhor. Libera uma unção de cura e milagre sobre esses filhos que estão aqui. Toca esse nódulo cancerígeno no seio agora. Toca esse problema na tireoide agora. Manifesta a tua glória e o teu poder sobre esses filhos enfermos agora. Cura, Senhor. Cura onde dói. Cura bem aqui. Cura onde nós não podemos ir. Que pelas mãos da Virgem Maria, esses filhos saiam daqui hoje curados, restaurados, sarados, para a honra e glória do seu nome. Cura, Senhor. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, bem aqui. Solta a voz, canta sobre esse irmão. Cura. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, bem aqui. Cura, Senhor, bem aqui. Cura, Senhor. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Canta mais forte. Cura essa depressão. Cura esse pânico, Jesus. Cura. Senhor, onde dói. Cura, Senhor, bem aqui. Toca esse filho, Senhor. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Amém. Pode ficar em pé. Eu quero que sente o seu joelho agora. 2 grupos de pessoas. Quem está desempregado e você que tem processos parados na justiça, que precisa que o Senhor resolva. Vamos rezar pelos desempregados e pelos que têm processos parados na justiça agora. Você senta ou se ajoelha e eu peço que o irmão do lado coloque a mão no ombro dessa pessoa, fazendo favor, toca no ombro dela e vamos pedir a graça para ela. Você que vai receber a oração, fecha teus olhos, apresenta esse impossível a Jesus agora. Solta a voz, ora no Espírito. Senhor, pedimos pelas pessoas que estão desempregadas. Abre a porta do emprego para cada uma delas, Senhor. Realiza o impossível na vida delas nessa noite agora. Sim, Jesus, aquelas que perderam o emprego por calúnia, por mentira, por falsidade, derrama a tua bênção e abre uma nova porta para ela agora. Senhor, queremos colocar cada pai de família desempregado, cada mãe que está desempregada, cada jovem que está desempregado, Senhor, abre a porta para essa pessoa, pelas mãos da Virgem Maria agora, Senhor, nós te pedimos. Também colocamos as pessoas que têm processo parado na justiça, Senhor, visita os advogados,
Visita os juízes que vão julgar essas causas agora. Jesus, Tu és o juiz dos juízes, Tu és o advogado dos advogados. Pedimos, Senhor, olhai por essa causa agora. Shirianda labaria 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 labaria. Shirianda labaria labanda laba. Eria labandara labaria eria laria la. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, vem aqui. Solta a voz, Cura, canta. Senhor, onde dói. Cura, Senhor, vem aqui. Cura, Senhor, vem aqui. Cura, Senhor. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, vem aqui. Cura, Senhor, vem aqui. Cura, Senhor, cura, Senhor. Cura, Senhor, onde eu Não posso ir. não posso ir. E para finalizar, queremos orar agora pelos relacionamentos, pelos casais, pelos jovens que vão namorar e por você que está com problema no seu relacionamento. Quem é casado que está namorando, desce as mãos. E você que está sem ninguém, vamos rezar pela sua família. Levanta a sua mão para a gente rezar pela sua família, para encerrar agora. Fecha teus olhos. Apresenta a sua família a Jesus. Apresenta seu casamento a Ele, seu relacionamento. Vamos pedir ao Senhor para libertar nossa família da discórdia, da briga, do vício do alcoolismo, do vício das drogas. Peça agora. Senhor, eu te peço pelos casais que estão aqui, marido e mulher, Senhor. Quebra toda maldição de briga, discórdia, intriga. Restaura esse matrimônio com seu amor. Restaura esse matrimônio com o seu poder, com a sua graça agora. Eu apresento um relacionamento de pais e filhos, mães que estão orando por filhos nas drogas, na bebedeira, na homossexualidade. Derrama a tua bênção, a tua graça sobre esse filho agora. Senhor, mães que estão orando por filhos na depressão, filhos que estão no ateísmo, que se perderam nas universidades. Visita esses filhos agora com teu amor, com teu poder, com a tua graça. Senhor, pedimos pelos casais de namorados, Senhor, pelos jovens solteiros que aqui estão. Derrama a tua bênção sobre eles agora. Sim, Jesus, retira todo o sentimento de frustração, de fracasso da vida e do coração deles, todo medo de casar, todo medo do matrimônio. Eu também quero pedir, Senhor, pelos casais que não conseguem engravidar. Derrama a tua bênção e dá o dom da maternidade para esses casais agora. Cura esse útero bicônio, esse ovário policisto, Senhor. Derrama a tua bênção, a tua graça, e que esses casais possam estar aqui em 2020 com o filho nos braços, em nome de Jesus. Eu te peço agora, sela eles com teu amor, sela eles com teu poder e traz um milagre para esses casais. Cura, canta para acabar. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, vem aqui. Solta a voz. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, vem aqui. Cura, Senhor, vem aqui. Cura, Senhor. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Cura, Senhor. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, vem aqui. Cura, Senhor, vem aqui. Cura, Senhor. Cura, Senhor, onde Não posso ir. não posso ir. Deus abençoe você.